para nós meditarmos aqui só um pouquinho, Mateus capítulo 6, tá bom? Mateus capítulo 6, abre aí a sua Bíblia, eu quero conversar com você um pouquinho aqui. Aliás, começamos na semana passada, se não estou enganado nisso, Jorge, exatamente, semana passada nós começamos a falar aqui um pouquinho sobre oração, e hoje eu quero convidar você para nós darmos sequência aí nessa palavra, tá bom? Oração, porque oração é extremamente importante. Mateus capítulo 6, abre aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, a partir do verso 5. Enquanto você abre, eu vou tomar uma aguinha aqui bem rapidinho. Graças a Deus. Amém, querido? Mateus capítulo 6, o verso do número 5, que na verdade nós começamos a falar nesse verso na semana passada, e hoje tem mais algumas coisas aqui muito interessantes. Mateus capítulo 6, verso 5, o Senhor Jesus nos diz assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Amém, queridos e queridas? Na semana passada, nós começamos a falar aqui, porque Jesus começa aqui nesse verso dizendo assim: e quando orarem. Por que ele começa dizendo isso? Ele não diz assim, se vocês orarem. Ele não diz isso. Ele diz, quando vocês orarem, ou seja, quando vocês forem orar. Por quê? Porque Jesus, ele cria que nós oraríamos, que os seus discípulos teriam um momento de oração. Ou seja, não é um conselho, né? não é, digamos assim, uma possibilidade, né? Não é uma opção. Oração é uma obrigação. Você consegue entender? Então, queridos, Jesus entendeu isso, que os discípulos dele orariam, né? Teriam momentos de oração. E aí, amados, como eu também falei aqui na semana passada, só estou relembrando aos queridos, é como se Jesus dissesse assim: olha só, oração, esse negócio funciona. Que a Bíblia diz isso, né? A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, ou seja, faz efeito e faz muito efeito, como a própria palavra diz, né? Então é como se Jesus dissesse isso. Ó, oração, esse negócio funciona. Só que eu estou parafraseando, tá, queridos? Só que eu vou dizer para vocês, vou dar algumas orientações para vocês, que se vocês seguirem, o negócio vai funcionar melhor ainda. Ok? Agora, o contrário também é verdadeiro, tá? Uma vez não seguindo essas orações, há uma grande probabilidade da coisa não funcionar. Amém, amados? Então vamos ver que coisas são essas, que orientações são essas que podem fazer com que as nossas orações, que já são poderosas, né? Que já surtem efeito, possam surtir mais efeito ainda. Então, ele começa dizendo, e quando vocês orarem, aí vem uma vírgula, pelo menos na minha tradução está assim, creio que na sua não está muito diferente, e quando orarem, vírgula, não. Queridos, quando Jesus, né, diz não, é porque é não. Se Deus fala para não fazer, não faça. Não tente teimar, não tente ir contra, não tente contrariar, que você vai ter problemas. Amém? Então aqui assim, não é nada diferente. Ele diz, e quando vocês forem orar, não. Ou seja, o que eu entendo aqui, queridos? É que ele vai nos dar algumas orientações sobre coisas que nós não podemos fazer quando nós orarmos. Vai nos falar algumas coisas que não podem estar nas nossas orações. Está dando para você entender? Então ele está dizendo não, quando ele diz não, é não, não é? Pode ser, talvez, não, é não. Amém, queridos? Então já entendemos que não, o não de Deus é não. Amém, queridos? Então ele diz, e quando orarem, não sejam como os hipócritas. Queridos, então, a primeira coisa que eu entendo aqui é que quando nós formos orar, se tem uma coisa que não pode ter na minha e na tua oração, é uma coisinha chamada hipocrisia. Mas o que seria hipocrisia? Queridos, a palavra hipocrisia, na sua etimologia, na sua origem, segundo os estudiosos, ela vem do grego hipocrisis, que significa aquele que faz ator, né? Aquele que representa um papel, né? Era uma palavra que ela era muito usada nos teatros, né? Usada por aquele ator que representava um personagem no teatro. Na grande maioria das vezes se apresentavam utilizando uma máscara, né? Enfim. Então essa palavra era utilizada para esses casos, para essas pessoas que representavam um personagem, um ator, né? Essa palavra era utilizada para isso. Só que depois, com o passar do tempo, digamos assim, essa palavra foi
atualizada, né, e passou a ser utilizada também como significado de quê? Como significado de falsidade. Você consegue entender? Como significado para fingimento. É porque o ator, quando ele está ali no palco, ele não é aquele personagem, mas ele finge ser. Não é assim? Então, queridos, por causa dessa similaridade, digamos assim, né, essa palavra começou a ser usada para você definir pessoas falsas, pessoas fingidas, pessoas que não são nada originais, né? Então começou a ser utilizada essa palavra hipocrisia. E essa palavra, queridos, a hipocrisia, ela não pode estar presente na minha oração. Por quê? Porque, como eu disse aqui, o que é a hipocrisia? A hipocrisia é a falsidade, né? A hipocrisia, como eu disse também aqui, que é o ator que usava uma máscara, porque muitas vezes é exatamente isso que eu e você fazemos. Nós, muitas vezes, ousamos nos aproximar de Deus como que usando uma máscara. Não é assim? Muitas vezes colocamos a máscara do bom moço, muitas vezes colocamos a máscara da santidade, muitas vezes colocamos a máscara da espiritualidade, não é assim? Quando, na verdade, o que está por trás da máscara não é nada daquilo. Só que nós esquecemos um detalhe que faz toda a diferença. A máscara, ela pode esconder a tua face de uma outra pessoa. Agora, jamais vai esconder a tua face de Deus. Sabe por quê? Porque Ele conhece e muito bem quem ou o que está por trás da máscara. Você consegue entender? Então, queridos e queridas, não adianta nos aproximarmos de Deus colocando uma máscara, né? Usando uma fantasia para tentar enganá-lo, iludi-lo, seduzi-lo. Querido, não adianta. Ele conhece, ele não conhece só o que está por trás da máscara, ele conhece o que está no coração. Ainda que eu fale palavras bonitas, muitas vezes até espirituais, né, carregadas de espiritualidade, ou carregadas de conhecimento teológico, até mesmo acompanhados de lágrimas. Se não houver, querido, verdade nada naquilo que eu estou fazendo, eu posso enganar o meu irmão, a minha irmã, a igreja, seja quem for, mas ao Deus que me criou, ao Deus que te criou, nós não enganamos. Então não adianta colocar uma máscara, não adianta fazer como geralmente fazemos. Eu uso sempre essa analogia, porque eu acho que cabe bem aqui na ocasião. Não adianta fazermos, é igual quando você vai fazer uma entrevista de emprego, só para os irmãos entenderem, tá? De repente o camarada não é muito chegado a uma higiene, vamos dizer assim, né? Está sempre barbudo, unhas grandes e tal, o cheirinho lá dos melhores, enfim, né? Cabeludo. Só que ele vai fazer uma entrevista de emprego. E aí o que ele faz? Corta o cabelinho, faz a barbinha, corta a unha, põe um perfume, toma um banho, bota a melhor roupa. Ó. E aí chega lá diante daquele entrevistador, parece uma outra pessoa. Né? Até porque se você for ver alguns manuais aí sobre entrevista de trabalho, eu já li vários, e tem alguns que me incomodam porque você tem que ser quase uma outra pessoa, e isso para mim é complicado demais, enfim, queridos. Mas é assim que funciona, né? O camarada ele faz isso, ele chega lá quase que uma outra pessoa, senta lá na frente daquele entrevistador, às vezes o cara fala cheio de gíria e tal, chega lá, sim senhor, não senhora, pois não. É claro que eu não estou dizendo que você tem que chegar do mesmo jeito na frente, não é nada disso não, tá? Claro que vai, se arruma, se tá, enfim. Mas, queridos, não adianta ser outra pessoa, por quê? Porque ela vai contratar aquele camarada ali, só que quando depois ela vai ver que não era aquele, ela contratou outro, porque aquele ali estava muito bem disfarçado, sabe como é que é? Tá dando para você entender? Ou seja, o cara chega ali diante do entrevistador quase como um ator, bem vestido, cheiroso, com a cabelinho cortado, barbinha feita e tal. Você consegue entender? Aí o entrevistador pergunta, você tem algum problema de trabalhar até mais tarde? Não, não tem problema nenhum. Final de semana, qualquer hora, qualquer dia, conte comigo. Primeiro final de semana que pede para trabalhar, o cara fica de cara feia, faz biquinho. Você consegue entender? Primeiro dia que pede para fazer uma hora extra, dá problema. Há pouco tempo atrás eu fui trabalhar numa empresa, no primeiro dia de trabalho, já chamaram para fazer hora extra. Eu saí em determinado horário, saí, se não estou enganado, 3, 4 horas depois do meu horário. Primeiro dia. Entendeu? Então, queridos, o camarada, muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Nós queremos chegar diante de Deus e colocar uma máscara, sabe? Colocar quase uma fantasia, quase que representar um personagem. Querido, não adianta. Deus nos conhece. Foi Ele que nos criou. Por isso que Jesus falou aqui, ó, quando vocês forem orar, tira toda hipocrisia. Sabe? Tira toda a falsidade, tira toda a tentativa de representação, que não funciona. Engana os homens, engana as pessoas. Queridos, eu engano a mim, eu engano a minha esposa.
Tá? E quando eu digo engana a mim, você pode enganar até a si mesmo, você sabia disso? Se você pegar uma história mentirosa, você for contar sempre aquela história, vai chegar uma hora que nem você vai saber se aquilo era mentira ou verdade. Ou seja, você acabou enganando a si mesmo. Você está conseguindo entender? Então, queridos, você engana a todos, menos a Deus. Então, diante dele, meu amado, pode tirar, me perdoe a expressão, tá, sem querer ofender ninguém, pode tirar a sua máscara. Vou falar na primeira pessoa para ficar mais fácil, né? Diante de Deus, eu posso tirar a minha máscara, devo tirar, porque na verdade, queridos, muitas vezes é assim que vivemos, vamos ser sinceros aqui, né? Às vezes vivemos de máscara, porque determinadas situações, lamentavelmente, às vezes quase que exigem isso de nós. Eu tenho muita dificuldade, sabe, queridos? Eu me lembro que fui uma vez fazer uma entrevista de emprego, e a pessoa que estava me entrevistando, ela falou isso, ela falou assim, Jorge, olha, aqui você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, aqui você tem que medir bem as suas palavras, porque a grande maioria dos que aqui estão não são teus amigos, estão aqui para puxar o teu tapete, até porque no local eu ia exercer uma posição de liderança, sabe? Tá? Uma das pessoas que me entrevistou foi lá falando isso, e eu respondi para ela na hora sem pensar, aquilo podia ter até apostado no meu emprego, eu fui contratado depois, mas podia não ter sido pela resposta, então eu falei, fulano, eu quero confessar uma coisa para o senhor, eu vou ter dificuldade de trabalhar aqui assim, porque eu não sei se é assim. Queridos, eu estou falando diante de Deus e diante de vocês, quem me conhece sabe, eu sou esse aqui, eu não sei se... Quando desligar a câmera, o pastor Jorge é outra... Não, eu sou esse que você está vendo aqui. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, né? Mas enfim, eu sou esse aqui mesmo, eu tenho dificuldade sabe, de ter duas caras. É lógico que em determinados ambientes você age de uma forma, né? Eu acho que em casa, eu fico mais à vontade em casa, com a minha esposa, com os meus filhos. É lógico que quando eu estiver pregando no púlpito, eu tenho que tomar cuidado, minha esposa fala sempre isso, né? Você não pode, como você é em casa, no púlpito, porque tem um montão de gente vendo, te assistindo, de repente pode ser mal interpretado. Enfim, mas eu tenho dificuldade de representar um personagem. Muitas vezes é isso que nós queremos fazer com Deus. Nós queremos chegar diante de Deus apresentando um personagem, representando algo que nós não somos. Queridos, Ele sabe, Ele conhece, não adianta. Sabe como é que é? Então, amados, o que eu aprendo aqui? Nós já estamos terminando. O que eu aprendo aqui? O que não pode faltar nas minhas orações? Não pode ter hipocrisia. E se não pode ter hipocrisia, não pode faltar transparência. Não pode faltar sinceridade. Você quer ganhar o favor de Deus, alcançar o favor de Deus? Seja sincero. Pastor, você não falou que ele sabe? Exatamente por isso. Seja sincero, filho. Não só porque ele sabe, então eu tenho que contar, não. Seja sincero, sabe, para mostrar para ele que você quer que ele veja quem você é mesmo. Você está querendo mostrar para ele o que você é. Querido, seja sincero, é por isso que eu penso assim. Tem determinadas orações que você tem que fazer sozinho, não pode fazer na companhia de ninguém. Você está conseguindo entender? Vou dar um exemplo aqui. Suponhamos você está com um colega de trabalho, orando, você escuta o seu colega de trabalho orar assim, Senhor, tem misericórdia, porque eu estava ali naquela sala e aquele dinheiro estava em cima daquela mesa, Senhor, eu tive uma vontade tremenda de pegar aquele dinheiro e botar no bolso. Já pensou você escutar um colega de trabalho seu orando assim? Olha para mim, seja sincero, você vai deixar a tua carteira dando mole na frente dele depois de ouvir essa oração? Não é assim? Você vai pensar duas vezes, por quê? Mas porque ele ousou ser o quê? Sincero. De repente você que está ouvindo essa oração, né, faz ou fez até pensou coisa muito pior do que ele. Mas claro, porque nós somos bons nisso, né? Escondemos, querido, para Deus, aleluia, para Deus você não precisa esconder nada. Queridos, eu vou ser bem sincero com os irmãos. Tem orações que eu faço, que eu falo assim, se alguém escuta essa oração, tem misericórdia. Jesus uma vez orando, ele falou assim, Senhor, a minha alma está terrivelmente angustiada até a morte. Você pensou se os discípulos escutam Jesus orando assim? Caraca, o mestre está angustiado até a morte, se o mestre está assim, deu ruim para a gente, estão perdidos. Você está conseguindo entender? Mas ali Jesus rasgou o coração. Davi, Salmo 51, depois de ter adulterado com Batseba, rasgou o coração, Senhor, fui eu mesmo. Peguei mesmo, vou usar um linguajar aqui bem popular. Senhor, fui eu mesmo, peguei mesmo. Se aquela mulher não tinha que ter pego, não, Senhor. Mas eu vi ela tomando banho, gostei, mandei buscar. Um soldado me falou que ela era durinha, mas eu não quis saber. Peguei, passei e deitei com ela mesmo, Senhor. Fui eu. Porque nós, querido, eu costumo dizer, né? A Bíblia diz que o diabo é nosso acusador, né? Mas eu costumo dizer que tem muito crente que é acusador do diabo. Ou seja, ele não faz nada, tudo é o diabo. Senhor, aquela mulher passou, Senhor, o diabo virou minha cabeça assim. Conversa, filho.
Senhor, e o diabo abriu meu olho assim, para eu ficar olhando, não conseguia nem piscar. Conversa. Senhor, foi o diabo que me levou a fazer aquilo. Conversa, filho. Já conversei com alguns no gabinete, de vez em quando a gente faz gabinete até com casais, né? Aí uma vez teve um que veio conversar comigo, um rapazinho, né, que tinha avançado o sinal, e veio conversar e falou, pastor, o senhor sabe como é que é, né, pastor? A carne é fraca. Eu falei, para, começa de novo. Vou te dar outra oportunidade. Pastor, mas a carne não é fraca? A carne é fraca sim, só que a Bíblia diz também, queridos, que Deus não permite que venha sobre nós tentação maior do que a nossa capacidade de suportar. Então, pastor, eu caí porque a tentação foi maior do que eu. Conversa, não foi não. Pode ter sido grande, porque às vezes a tentação, às vezes o diabo pega pesado, mas nunca vai ser maior do que a sua capacidade de suportar, porque senão Deus seria injusto. Deus estaria permitindo que fosse colocado sobre você um peso maior do que a sua... Eu sou pai, eu tenho um filho de 12 anos. Você acha que eu pego um saco de cimento e coloco na cabeça do meu filho e mando ele carregar? Meu filho de 12 anos? Não, por que eu não faço isso? Nem o de 20 eu faço, o que não vai aguentar, quanto mais de 12. Por quê? Porque eu sei que a estrutura do meu filho não vai suportar aquele peso. Nosso Deus também sabe, queridos, da nossa estrutura. Você consegue entender? Então, queridos e queridas, seja sincero, Senhor. Foi o diabo não, porque, queridos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. 95% dos pecados que eu cometi, sabe quem foi o principal responsável? Eu costumo dizer que sabe quem é o meu pior adversário? Meu pior adversário não se chama Satanás, nem mundo, nem carne, se chama Jorge Reis. Eu sou meu pior adversário. Você está conseguindo entender? Então, queridos, a gente precisa ser sincero diante de Deus. Quando chegar diante de Deus para orar, eu preciso terminar porque eu orar até ir embora, seja sincero, fala para Ele. Senhor, fui eu mesmo, Senhor. Senhor, fui eu que olhei, fui eu que gostei mesmo, e fui eu que fiz. Não foi o diabo, fui eu. Tem misericórdia, Senhor, eu não quero vencer esse negócio. Seja sincero, sinceridade, transparência não podem faltar nas nossas orações. Tira a hipocrisia, sabe? Porque o hipócrita está muito preocupado, sabe com o quê, querido? Com a aparência. Tanto é que você vai ver aqui que mais à frente Jesus fala, né? Eles gostam de orar onde? Nas praças. O verso 5 diz isso, né? Gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Ou seja, estão preocupados em ser vistos. Estão preocupados com a aparência, estão preocupados com o status. Esse negócio não pode ter na nossa oração não, querido. Primeiro que quando oramos, nós não oramos para os outros, né? A gente ora para Deus. Nossa oração é para Ele. Se os outros vão ouvir, glória a Deus, se vão achar bonito, legal, amém. Porque realmente tem alguns irmãos, né, que os camaradas fazem umas orações bonitas, né? Glória a Deus. Que além de bonita, seja sincera. Que é isso que é o principal. Amém, queridos? Então, meus amados, tiremos das nossas orações esse negocinho chamado hipocrisia e coloquemos nas nossas orações esse negocinho chamado sinceridade. Amém? Graças a Deus. Na semana que vem, com certeza absoluta, nós vamos continuar conversando um pouquinho sobre oração. Agora eu quero orar por você, quero orar pela sua casa e quero orar pela sua família. Tá bom? Então, se você puder e quiser, dá uma paradinha aí, reúne quem estiver perto de você aí, na sua casa, que eu quero orar por você, quero orar pela sua família, para Deus abençoar você, abençoar o seu lar, em nome de Jesus. Vamos orar, meus amados? Se você puder, dá uma paradinha aí e vem com a gente. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer por mais esta oportunidade de estarmos juntos, buscando a tua face em oração. E agora, nesse momento, eu quero entregar a família desse meu irmão, a família dessa minha irmã. Te peço, Paizinho querido, por esse lar, te peço que tu visites agora essa família, Paizinho querido, que o Senhor repreenda todo e qualquer espírito contrário ao teu, que esteja tentando se alojar, se infiltrar dessa casa, desse lar, dessa família, desse casamento, em nome de Jesus. Seja repreendido toda a violência, seja violência física, seja violência sexual, seja violência emocional, psicológica. Meu Deus, em nome de Jesus, que haja paz, que haja carinho, que haja amor, que haja prazer, que haja compreensão, que haja cumplicidade, meu Deus querido, que haja paz nos lares dos teus filhos. Eu abençoo esta casa, eu abençoo este lar, eu abençoo esta família, eu abençoo este casamento na autoridade do nome de Jesus, Paizinho querido, e já te agradeço pela tua bênção sendo derramada sobre essas vidas, sobre este lar, sobre esta casa, em nome de Jesus. Tá bom, queridos e queridas? Faz assim com a sua mão. Eu quero encerrar,
Mas antes, eu quero abençoar você. Faz assim com a sua mão. Isso. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora e salvadora do Filho, e as doces, insondáveis e incomparáveis consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre, que todos nós recebamos e digamos amém. Receba a bênção do Senhor na sua vida, receba a bênção do Senhor no seu lar, na sua casa, na sua família, no seu casamento, em nome de Jesus. Amém, queridos e queridas? Mais uma vez, beijo carinhoso no coração.